A cadela pariu e não deu leite. E agora, o que você precisa fazer? Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Esse neném já tem mais de 30 dias, acredita? Olha o tamanhozinho disso aqui. É um pirralho. Você é um pirralho, né? É, é, é. Vovó ama você demais, amor. Dá vontade de ficar com todos, gente. Ah, não. Deixa eu deixar você aí. Vou deixar você lá na sua mãe. Você quer ficar aqui com a vovó? Vou ficar aqui com a vovó um pouquinho? Começando hoje, então, mais um vídeo do Diário de Gestação. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Gente, o Diário de Gestação é mais um diário mesmo para eu conversar com vocês, coisas que estão acontecendo comigo, que eu acho interessantes trazer aqui como pauta de vídeo, porque se acontece comigo, é claro que isso pode acontecer com outras pessoas. Então hoje a gente vai falar de um assunto super sério, um assunto que muita gente acaba perdendo todos os filhotes da ninhada, que é o fato da mamãe não estar produzindo leite. O que você precisa fazer quando isso acontece? Pessoal, manda esse vídeo para todo mundo que vocês conhecem, que estão aí com fêmeas gravidinhas para ter filhotes, para que elas saibam o que elas devem fazer e como que elas devem proceder com isso, tá? Gente, ele fica lambendo a mãozinha da vovó. Vovó ama você. Eu quero ficar com você pra mim. Esse aqui é o cisquinho da ninhada, gente. Ele é metade do tamanho do irmão maior dele. E ele tem um apego tão grande comigo que eu venho falando com ele, sabe? Ele vem correndo assim atrás de mim. Ah, não. Ah, não. Ele é um trenzinho. Por quê? Porque como eu sou pequenininho, minha avó tem medo de eu ter hipoglicemia. E aí minha avó fica me mimando, me dando coisinhas. Vou falar sobre isso também, tá, gente? Vou devolver ele aqui pra mãezinha dele, que tá doida pra pegar ele da minha mão. Vai lá, meu pisquilo. Vai lá na mamãe. Pronto. Mas então, vamos pro nosso assunto do vídeo, que o assunto é sério. Eu tive duas cadelas que tiveram filhotes, né? A primeira que teve foi a Clarinha, que é a mãe daquele pimpolho que vocês viram ali, que inclusive tá do tamanho dos outros que nasceram 11 dias depois. E tem a Amora, que vocês já viram ela aqui em vídeo, que é a minha spitzinha laranjinha. O que acontece, gente, é que a Amora, ela não deu leite. Ela não deu leite e eu pensei, gente, quantas pessoas devem estar passando por isso? E o veterinário muitas vezes orienta algumas coisas e a pessoa não consegue fazer porque justamente exige demais. Então aqui nesse vídeo, gente, eu vou contar para vocês, por que as cadelas não dão leite ou dão leite insuficiente? Vou contar também o que você pode fazer para ajudar a cadela a produzir mais leite. E por último, se mesmo assim a cadela não produzir leite, o que você pode fazer, tanto com a ninhada como com a cadela, para ela começar a produzir esse leite. Eu acho que isso vai ajudar demais as pessoas, porque eu tenho colegas que são criadores que não sabiam disso, tenho colegas que acabaram deixando ninhadas grandes, assim, vindo a óbito, pelo menos metade da ninhadinha, porque não dava conta da demanda, né? Então, às vezes, uma cadela grande tem lá seus 12 filhotes, ela não dá leite, o criador tem que suprir isso para os filhotes, e acaba que muitas vezes ele acaba perdendo alguns, né? E não é isso que a gente quer, a gente tem que saber que quando a gente coloca, é responsável por vidas que vieram ao mundo, a gente é responsável por elas. Então, a gente precisa fazer de tudo para que eles fiquem bem e fiquem saudáveis, né? Afinal de contas, são vidinhas ali. Então, primeira coisa, por que a cadela não dá leite? A cadela pode não dar leite por alguns fatores diferentes, né? Então, a gente tem aí a questão de má nutrição, é o primeiro fator, que é o mais comum de todos. A gente tem as questões comportamentais, que aí a gente une estresse, ansiedade, às vezes uma cadela que teve uma mudança muito grande, né, na vida dela. Por exemplo, é uma cadela que está ali acostumada a ficar o tempo todo perto do tutor, e aí o tutor saiu em viagem, e aí ela pode abortar, ou então pode ter os filhotes prematuros, ou então pode simplesmente não produzir leite. E também tem as questões hormonais, né? Algumas cadelas têm algumas questões hormonais e que, por isso, né, o leite
que ele é produzido através de um hormônio, o leite ele não é produzido ou é produzido em pouquíssima quantidade. Quando a gente tem uma cadela que produz leite em pouca quantidade e é uma ninhada muito pequena, que nem foi o caso da Amora, que eram só 2 filhotinhos, eu já contei para vocês, né, como é que foi o da Amora. A gente foi acompanhando com ultrassom, a gente tinha um filhote que estava com hidrocefalia, esse filhote morreu lá dentro da barriguinha dela mesmo, né, antes de nascer, ele tinha mais ou menos uns 32 dias, e aí nasceram os outros 2 super saudáveis, lindos, maravilhosos e grandes. Então ela tinha só 2 filhotes para amamentar. Se ela tivesse dado pouco leite, seria muito mais tranquilo. Por quê? Porque são só 2 filhotes. Porém, tem cadelas que têm lá seus 12, seus 15 filhotes. E se ela produz pouco leite, ela não consegue amamentar todos. E como o mundo sempre é dos mais fortes na natureza, né? Os grandes iam mamar mais, os menores iam deixando de mamar cada vez mais e, consequentemente, eles iriam morrer. Por quê? Uma das maiores causas de morte de filhote, pelo menos até ali os 15 dias de vida, é a hipoglicemia. Então, é aquele filhote que ele não se alimenta o suficiente e ele acaba morrendo. Então, uma coisa que eu sempre falo para vocês, eu falei no último vídeo, né, do Diário da Gestação, eu vou continuar falando, filhote que chora demais é filhote que está precisando de alguma coisa. E normalmente é frio, fome e está precisando fazer as necessidades, a mãe precisa lamber ele. Quando a mãe não lambe, quando a mãe não dá mamar, quando a mãe não esquenta, a gente tem que ver formas diferentes para fazer isso e aplicar isso no dia a dia ali no ninho dos filhotes. Quando a cadela não dá leite, a gente precisa se preocupar com algumas coisas. E o mais comum é quando o veterinário sugere para o tutor para ele começar a fazer leite, que pode ser aquelas fórmulas prontas. É super fácil de administrar, super fácil de fazer, porém isso é cansativo demais. Porque até os 10 primeiros dias, esses filhotes precisam mamar de 2 em 2 horas. Então, quando a gente tem 2 filhotes, que nem é o caso da Amora, é muito mais fácil que quando a gente tem 8, 10, 15 filhotes, né? Então, a pessoa que tem 15 filhotes, quando ela tá dando mamar pro último, já tá na hora de dar de novo pro primeiro. Então, por isso que é tão sacrificante para muita gente. Então, primeiro de tudo, eu quero falar para vocês o passo a passo da cadela ter uma gestação saudável, porque se ela vai ter leite ou não, se o leite é ou não de boa qualidade, porque tem isso também, eu posso trazer num outro vídeo para vocês, porque é algo muito mais, digamos assim, muito mais complexo do que o que eu tô falando aqui. Vocês precisam ter algumas coisas, né? Esses cuidados vêm lá da gestação. Então, o que é a minha indicação para vocês, tá? Passo a passo de gestação saudável para a cadela ter leite. Primeira coisa, é aquilo que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo. Vai fazer ultrassom com mais ou menos 30 dias, assim, da cruza ou da inseminação. Isso vai ser só para você confirmar a gestação. Confirmou a gestação, você começa a fazer a suplementação. A suplementação que eu gosto, tá lá naquele outro vídeo, mas vou mencionar aqui por cima, ômega 3 ácido fólico. Com em torno de 45 dias de gestação, é bom você ver se está tudo bem. Faz um segundo ultrassom. E depois, por último, com 56 dias, também é ótimo você fazer um último ultrassom. Por quê? Quando a gente tem alteração de feto, às vezes os fetos podem morrer, às vezes pode acontecer alguma coisa e tudo isso alterar ali a mamãe. E eu desconfio, né, que a ligação da minha não ter tido leite foi esse bebê com hidrocefalia. Mas, voltando aqui, por isso que a gente precisa acompanhar com o ultrassom. Quando os bebês estão todos vivos, tudo bem, a cadela está bem nutrida, está comendo uma ração de boa qualidade. Inclusive, quando a gente fala de ração, não precisa fazer substituição da ração de adulto para ração de filhote, tá? Porque ela não vai aproveitar muita coisa que tem ali na ração de filhote. Dá uma ração de adulto boa, né? Ou se for alimentação natural, você vai ter que conversar com o vet que formula a alimentação para você, porque a mãe vai precisar de muito mais nutrientes do que ela precisa. Então, o que é a indicação? Cães que comem ração, deixar a ração à vontade para a cadela ao longo da gestação e da amamentação. Vocês viram eu falando isso, né? Mas é só nessa etapa da vida, tá, gente? Quando ela parou, desmamou ali, volta tudo ao normal. E quando é um cachorro que se alimenta de alimentação natural, você precisa conversar com um veterinário que formula para você, para saber o volume que vai aumentar e quantas vezes por dia você vai ali ofertar. Normalmente eu indico de 3 a 4 vezes ao dia, tá? Bom, gente, então, aí você faz esse último ultrassom de 56 dias,
para você ver quando que os fetos vão nascer. O ultrassonografista, ele já vai te dar uma posição enquanto a isso. Eles já estão prontos, eles vão nascer em até tantos dias. Por quê? Porque você precisa acompanhar esse parto para ser um parto tranquilo e tudo mais. Enquanto a cadela está gestante, ela precisa da alimentação, precisa da suplementação, mas uma coisa que é muito importante, ela precisa ter um lugar que ela se sinta segura e um lugar com o mínimo de estresse possível. Não adianta nada você ter uma cadela que está lá com barrigão, quase tendo os filhotes, e lá passando raiva, passando estresse com outros cachorros, com o gato do vizinho que passa em casa, com um monte de gente que ela não gosta entrando e saindo de casa. Então, tudo isso tem que ser evitado para que a cadela não tenha estresse. Estresse diminui a quantidade de leite que a cadela vai produzir depois que ela pare. Então, evita qualquer tipo de estresse, tenta evitar o máximo possível qualquer tipo de ansiedade e deixa ela quietinha, deixa ela segura, fica ali mais tranquilo com ela, evita atividade física muito pesada com ela. Bom, beleza. Se você faz isso tudo, a chance dela não ter problema com a produção de leite é muito grande. Mas ainda assim, que nem foi o meu caso, pode acontecer. Né? E igual eu falei para vocês, eu acredito que está totalmente ligado com a perda de um dos filhotes. Mas não necessariamente. Pode ser algo hormonal que a gente vai investigar assim que ela terminar de amamentar, a gente vai investigar. E aí o que acontece? Os filhotes, eles precisam mamar colostro. No dia que ela pariu, ela até teve pouquinha coisa de colostro e eu fiz os filhotes trocar de teto o tempo todo para que eles conseguissem mamar o colostro. Eu vou falar o passo a passo que eu fiz, porque eu acho que assim fica mais fácil. Quando eu fiz o último ultrassom com 56 dias e a gente estava com uma previsão para dali a 3 ou 4 dias no máximo ela ter os filhotes, eu percebi que a glândula mamária dela não estava evoluindo. E isso é muito incomum. Tem cadela, assim, que evolui a glândula mamária no terço final, tem cadela que vai evoluir muito a glândula mamária só depois que o filhote começa a mamar. Porque quando o filhote começa a mamar, ele começa a estimular a produção de leite, né? Então, até ali por 56 dias eu estava tranquila. E eu percebi que sim, ela dava leite, mas era assim, muito, muito pouquinho. Muito pouquinho mesmo, sabe? Eu sabia que aquilo ali não ia ser o suficiente para alimentar os filhotes. Porém, ela ainda assim estava dando um pouquinho. E aí, como eu vi que estava muito, muito pouco, eu já entrei com suplementação para ela. E a suplementação que eu entrei foi a Vita Energy Lactação. Isso daí ia com certeza ajudar ela a produzir mais leite, também ia dar uma suplementada na alimentação dela, tá? Mesmo assim, quando os bebês nasceram, ainda assim ela tinha pouquíssimo leite. Mas, como os bebês precisam mamar ali, pelo menos o colostro, o que eu fiz foi, eu fiquei de olho nos filhotes dela, e eu percebi que eles iam mamando, e quando o teto não tinha mais leite, eu ia trocando eles de teto, por quê? Porque eu queria que eles mamassem o máximo de colostro possível. Então, eles mudaram bastante de teto ali, né? E eu percebia que aquilo ali não era o suficiente para eles, então eu complementava a alimentação deles com o Orgamilk, tá? Que é o leite, a fórmula da Organat. Tem o Pet Milk, o Organilk, tem o suporte da Nutrifarm, tem vários. Né? Normalmente eu uso ou o Orgamilk ou então o Pet Milk, que é o que eu acho mais fácil no dia que eu for no pet shop buscar. No caso, como eu já tinha previsto que isso poderia acontecer, né, eu já tinha aqui em casa, já tinha comprado, já estava todo bonitinho lá, as mamadeirinhas, tudo certinho. Para guardar os bebês. E aí, gente, que eu comecei a complementar a alimentação desses filhotes. Só que a alimentação dos filhotes, igual eu falei para vocês, até os 15 primeiros dias de vida, de 2 em 2 horas, você tem que complementar. Então, até a Amora ter leite suficiente para conseguir alimentar os meus 2 bebezinhos, eu tinha que ajudar ela. E como só o suplemento que eu estava dando para ela de lactação não estava sendo suficiente, o que eu tive que fazer? Eu tive que apelar para o uso do Plasivete, que é isso aqui. Ó. Eu indico você dar ao veterinário mesmo, porque o humano muitas vezes pode mudar a concentração. E o veterinário é uma gota quilo. Por quê? Porque um dos efeitos colaterais do Plasivete é aumentar a produção de leite. Isso também é muito usado em mulheres humanas, né?
Existem outros medicamentos, mas os outros vocês não conseguem comprar assim muito fácil. E o Plasivete vocês conseguem, é uma tentativa. Então eu precisei dar complemento para esses filhotes somente no 1 dia e meio, que depois no outro dia, já administrando o Plasivete e administrando o suplemento de lactação, aí sim ela estava já parecendo uma vaquinha holandesa, estava dando mamar bem, assim, bastante até, né? Tava com o peitinho cheio o tempo todo e tudo mais. Então isso foi muito bom. A proporção do Plasivete, gente, é você dar uma gota por quilo da cadela, né, de 12 em 12 horas, tá? Para isso, para esse efeito de lactação, ok? Então, se você tem uma cadela que está com poucos filhotes, com certeza isso aqui vai ser o suficiente. Se você tem uma cadela que deu pouco leite, você tem que dar isso, mas você também tem que complementar. E aí, quando você dá leite fórmula complementar, você não precisa dar de 2 em 2 horas. Você precisa dar de 2 em 2 horas se os animais não estão se alimentando, né, do leite da mamãe. Agora, tipo, quando a mãe morre, ou então quando a mãe não dá nada de leite, nada disso funciona. Agora, quando eles mamam na mãe, só que a mãe ainda não produz a quantidade de leite suficiente, ou é muito filhote para mamar na mãe, você sim tem que complementar a alimentação deles para que eles ganhem peso. E aí que vai entrar aquele segundo vídeo que eu falei para vocês. A gente precisa fazer a manutenção de peso 2 vezes ao dia de todos os filhotes e eles precisam estar ganhando peso, né, de 5 a 10% do peso deles. Então, é isso, gente. É isso. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Beijo. Até o próximo vídeo.